bom dia ou boa noite, de acordo com o fuso horário. Meu nome é Gabriel Pérez, eu represento a PMP, sou presidente em exercício. O doutor Paulo Penteado pede escusas, ele está em licença de saúde, e eu quero saudar a todos os colegas, membros, magistrados dos ministérios públicos dos vários países de língua portuguesa que integram a União Internacional de Procuradores e Promotores do Ministério Público de países de língua portuguesa. É uma alegria estarmos aqui congregados para esse evento acadêmico. Nós teremos hoje a possibilidade de muito aprender com as palestras dos mais variados colegas dos países de língua portuguesa e representando a experiência dos ministérios públicos de língua portuguesa. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos hoje com a palestra do colega brasileiro Hugo Nigo Mazzilli, que vai falar sobre a defesa dos interesses difusos em juízo no Brasil. Hugo Nigo Mazzilli é uma pessoa que representa um autêntico ícone para o Ministério Público brasileiro. Ele foi líder de classe, presidente da PMP, é um dos maiores conhecedores da área de interesses difusos no direito brasileiro. É um dos iniciadores da legislação referente à ação civil pública no Brasil. O doutor Hugo Nigo Mazzilli, colega nosso, que é membro do Ministério Público aposentado, é professor emérito da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É diplomado com Diplôme Supérieur d'Études Françaises pela Université Nancy II. Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo entre 1993 e 1998. Foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público em 1990 e é professor de Direito e consultor jurídico. Será um privilégio nós ouvirmos o doutor Hugo Nigo Mazzilli sobre o tema que lhe coube neste evento acadêmico. Eu passo a palavra ao doutor Hugo, com a licença dos colegas e representantes dos respectivos Ministérios Públicos de Língua Portuguesa. Doutor Hugo, por favor. Senhoras e senhores, começo por agradecer a bastante generosa apresentação que, a meu respeito, fez o doutor Gabriel Bittencourt Pérez, digno primeiro vice-presidente da PMP. E, por seu intermédio, quero saudar também o doutor Paulo Penteado, em licença, o presidente da nossa querida entidade classe, que me deu a subida honra do convite para participar deste evento. Quero também homenagear o eminente doutor Adão Carvalho, digno presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Portugal, e a doutora Aquile Fernandes, que é presidente da Associação Sindical dos Magistrados do Ministério Público de Casa Verde, a doutora Aquile e o doutor Gabriel, que serão os moderadores deste evento. Quero ainda dirigir a minha saudação especial aos ilustres expositores que compartilham comigo a grande honra de participar deste evento internacional, todos eles representantes de países afastados geograficamente, mas bem próximos pelos seus laços linguísticos e culturais, ou seja, o Dr. Eduardo João Mancanha, da Guiné-Bissau, a doutora Esperança Gonçalves Liberal Correia, de Angola, e a doutora Vera Cravide, de São Tomé e Príncipe. E quero, por fim, cumprimentar a iniciativa daqueles que foram os idealizadores e criadores da União dos Procuradores e Promotores do Ministério Público dos Países de Língua Portuguesa, entidade que certamente trará grandes proveitos ao aprimoramento da nossa instituição. Pois bem, estamos aqui reunidos hoje para trocar ideias
sobre o processo coletivo em nossos respectivos países. Para melhor facilidade da exposição, eu preparei uma apresentação em PowerPoint que eu vou compartilhar aqui com os senhores. Não está entrando o compartilhamento. Acho que vai dar, agora vai dar. Está entrando o compartilhamento? Já estamos a ver, obrigado. Ótimo, muito bem. Então, o meu tema é a análise da defesa dos interesses difusos e coletivos no Brasil. Pretendo dizer como começou essa tutela de interesses difusos e coletivos no nosso país, contar a evolução simplificada deste instituto e também mostrar as dificuldades atuais que nós estamos vivendo. Este material, se houver interesse para os senhores, poderá ser baixado diretamente da minha página na internet. É mazili.com.br. Nesta página, logo na abertura, tem um link para notas breves, onde os senhores, querendo, poderão baixar este material. Muito bem. O processo coletivo no Brasil não era uma realidade até a segunda metade do século passado. Porque aqui, tanto o processo civil quanto o processo penal estavam basicamente voltados para solucionar os conflitos tradicionais, que eram entre o Estado e o indivíduo, como na área penal, em algumas ações cíveis, como desapropriação, e também conflitos entre os indivíduos, mesmo isoladamente ou por meio de litisconsórcio. Esse era o processo civil, esse era o processo penal tradicional no nosso país. Pois foi na década de 1970 que, por influência da doutrina europeia, o Brasil começou a perceber que o sistema clássico não dava vazão adequada, suficiente, para a defesa de grupos, classes ou categorias de pessoas que estavam compartilhando a mesma lesão de fato ou estavam na mesma situação jurídica. A doutrina italiana, principalmente, teve uma influência grande aqui no Brasil ao mostrar esta insuficiência do processo clássico. E aqui eu cito, entre outros, o Mauro Capelletti, o Vincenzo Vigoriti, Vittorio Dente, Andrea Proto Pisani, que começaram, por meio de conferências na Europa, artigos, publicações, a mostrar que o processo civil italiano, especialmente, não resolvia bem os conflitos de massa. Só que essa crítica também era aplicável ao Brasil, porque até então nós só tínhamos instrumentos muito limitados de defesa coletiva. E eu cito como exemplos aqui no Brasil o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, que era um procedimento especial que os sindicatos propunham na Justiça Trabalhista para procurar uma solução coletiva para um problema de massa dos trabalhadores. Nós também tínhamos uma ação chamada ação popular, que é uma ação pela qual o cidadão pode, na área civil, questionar atos de autoridade que causem prejuízo ao erário. Mas eram soluções isoladas, faltava uma solução geral e completa. E esta solução tanto mais era necessária que a defesa coletiva tem peculiaridades que não se adaptam bem ao processo clássico e, portanto, justificam disciplina própria. Por exemplo, enquanto no processo clássico o conflito é entre o Estado e o indivíduo, ou no máximo entre alguns indivíduos em litisconsórcio, na tutela coletiva nós temos grupos inteiros em conflito. Tomemos um exemplo. Suponha uma fábrica que esteja poluindo uma grande capital. Neste caso, fechar a fábrica poderia resolver o problema ambiental, mas isso vai gerar desemprego, isso vai gerar alteração nas questões de fornecimento de produtos, consumo, distribuição, geração de impostos. Tudo isto pode contrapor o interesse ambiental ao interesse econômico. São grupos em conflitos
Isto é característica, é uma peculiaridade do processo coletivo. Além disto, nos processos clássicos, aquele que invoca a titularidade de um direito, em tese está legitimado à defesa daquele direito cuja titularidade ele invoca. Então, Caio quer entrar com uma ação contra Tício, alegando que o Tício invadiu sua propriedade, é uma questão reivindicatória, é uma questão possessória, ele invoca o direito e pede a tutela jurisdicional em nome próprio. Isso não funciona no processo coletivo, porque não há meios processuais de pôr todo o grupo lesado no polo ativo. Então, foi necessário criar um sistema de substituição processual do grupo lesado, autorizando um legitimado ativo a agir de ofício em nome do grupo. Isso é uma particularidade que o processo coletivo exige. Outra diferença, a coisa julgada no processo tradicional, clássico, se limita à imutabilidade do decisum entre as partes formais do processo. Entretanto, o objetivo do processo coletivo é resolver o conflito, o problema, ou a ameaça de lesão para todo o grupo envolvido, mesmo para pessoas que formalmente não foram parte no processo. Então, a coisa julgada no processo coletivo pretende ir além das partes formais do processo, o que é diferente do processo tradicional. E uma última diferença mais gritante é que no processo clássico, no processo civil clássico, o ganhador leva o bem da vida disputado. Entretanto, no processo coletivo, como o grupo lesado é substituído por um legitimado de ofício que vai defender o grupo, se esse legitimado de ofício ganhar a ação, ele nada embolsa, ele nada vai receber de proveito próprio. Aquilo vai ser distribuído para o grupo lesado. Ou seja, a destinação do produto da indenização também é peculiar. E não bastassem as peculiaridades do processo coletivo que justificam disciplina própria, nós ainda temos as vantagens que o processo coletivo fornece em relação ou em comparação ao processo individual. Os senhores imaginem um grande dano causado por uma empresa que coloque produtos danificados no mercado. A solução clássica é o lesado procurar a justiça. Mas muitos não o farão. Muitos abandonarão a defesa do direito. Muitos entrarão e não conseguirão fazer a prova adequada e perderão. Outros ganharão a ação. Então, o que vai acontecer no processo coletivo? O processo coletivo garante acessibilidade à justiça a todo o grupo lesado. Há uma maior coerência e eficácia nas decisões. Então, por força dessa influência europeia, em buscar uma solução coletiva para conflitos de massa, aqui no Brasil, na década de 1980, começaram os estudos para o processo Eu peço coletivo. desculpa, doutor Hugo, não está, o PowerPoint não está a evoluir, está na primeira página. Se calhar peço desculpa, tenho que clicar eventualmente para... Aqui ele está funcionando. Eu acho que eu vou ter que dispensar, então, o PowerPoint, porque eu não tenho meios de fazê-lo funcionar, porque, teoricamente, ele deveria estar funcionando. Mas eu acho que dá para acompanhar a exposição, mesmo sem o PowerPoint. Claro que sim, peço desculpa, só se o senhor porque quiser, na minha tela só aparecia mesmo... Eu posso tentar compartilhar outra vez. Seria interessante. Agora já evoluiu de slide. Já está. Ele já está está na correto. página 4, doutor Adão? Já está. Tá. Agradeço-lhe, obrigado. Então vamos ver se agora volta a funcionar. Continua correto na página 4? Sim, continua na página 4, está correto. Pois, qualquer coisa, o senhor fique à vontade para me interromper por essa e por outras Ok, razões. peço desculpa pela interrupção, não, mas foi só para que... Nenhum problema. Obrigado. Na década de 80, aqui no Brasil, houve um esforço de professores de universidades para fazer um anteprojeto de defesa coletiva. Mas o verdadeiro móvel que levou à criação da ação coletiva aqui no Brasil foram os promotores. 3 promotores de justiça do Estado de São Paulo pegaram aquela ideia com afinco e
fizeram um projeto vocacionado à defesa do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural e outros interesses. E esse projeto foi aprovado no Congresso, entrou em vigor, e a partir de 1985, nós temos aqui no Brasil uma legislação boa, relativamente avançada, para a defesa de grupos, classes ou categorias de lesados. A partir daí, nós conseguimos pôr os principais princípios de defesa coletiva na própria Constituição brasileira, que foi promulgada em 1988. E, a partir de então, as leis infraconstitucionais começaram a cuidar da defesa coletiva no Brasil. Então, entrou em vigor o processo coletivo no Brasil a partir da década de 1980. E o Ministério Público não é o único legitimado para agir coletivamente, mas é um dos mais importantes atores na defesa dos interesses de grupo. E como o Ministério Público se prepara para agir em juízo? Ele ganhou, nessa legislação da década de 80, um instrumento novo que ele não tinha. Ele ganhou o inquérito civil. Aqui no Brasil, o Ministério Público já tinha o inquérito policial, que era conduzido pela polícia e depois enviado ao Ministério Público para que ele pudesse promover ação penal pública. Mas na área civil, o Ministério Público, até a década de 1980, não tinha um instrumento preparatório para se preparar para agir na área civil. E foi esta lei de 1985 que criou o inquérito civil. O inquérito civil é um procedimento administrativo. Vejam bem, é um procedimento, ele não é um processo. No inquérito civil não se punem pessoas. No inquérito civil não se criam direitos, não se modificam direitos. Ele é um é um procedimento administrativo de caráter prévio. Por quê? Porque ele é preparatório para as providências a cargo do Ministério Público, como, por exemplo, preparar-se para propor uma ação. E ele tem caráter investigatório, porque o Ministério Público vai se informar sobre os fatos que possam embasar a propositura de uma ação a seu cargo. Esse inquérito civil é instaurado por portaria baixada pelo próprio membro do Ministério Público que tenha atribuições para isto. Esse inquérito é presidido pelo próprio Ministério Público. E ao fim das investigações, quando elas terminam? Quando o promotor forma a sua convicção. Se ele chegar à convicção que é a base para a propositura da ação, ele encerra o inquérito civil e propõe ação baseada nas investigações que ele conduziu. Se ele achar que não há base para a propositura da ação, que o inquérito civil demonstrou que a denúncia do dano era falsa, não ocorreu, ele arquiva as investigações. Então, ele é um procedimento administrativo que é instaurado, presidido e, eventualmente, arquivado pelo Ministério Público. A sua finalidade consiste em colher elementos de convicção preparatórios para as atuações a cargo do Ministério Público, como, por exemplo, na área da defesa do meio ambiente, do consumidor, das pessoas discriminadas, etc. Qual é o objeto do inquérito civil? Ou seja, o que se investiga dentro de um inquérito civil? Eu diria que... Pois não? Doutor, sim. Doutor Hugo, pois não. Eu peço desculpa por estar interromper. À vontade. Ainda está no slide 4 ou passou pelo slide 5? Já está na página 7, eu não sei por que não está correndo. Ok, agora está certo. Talvez se eu usar a tela não integral... Está muito bom assim. Assim está bem, está bom? Vamos tentar assim, quem perfeito, sabe assim. Está perfeito. Está perfeito, ótimo, obrigada. Eu estou na Mas página agora tem que 7. recuar, porque não vimos os outros slides. Esses slides podem ser baixados da internet, do meu site mazili.com.br. Nós depois pediríamos a autorização ao Dr. Hugo para transmitir isso para o Dr. Adão. Sim. Ou então mesmo partilhar aqui no grupo para que todos possam ter acesso a eu creio que esse PowerPoint contém informações muito valiosas para nós. Muito obrigado.
Eu posso tentar compartilhar outra vez ou continuamos assim? Podemos continuar. Faça a favor. Então, bem, o inquérito civil é uma investigação, portanto, a cargo do Ministério Público, que ele próprio instaura, preside e conduz. O objeto principal do inquérito civil, para isso que ele foi criado, consiste na coleta de elementos de convicção para embasar a eventual propositura de uma ação civil pública a seu cargo. Entretanto, esse objeto principal não é o único, porque o Ministério Público, com o passar do tempo, acabou alcançando outros objetos paralelos que podem ser adimplidos por meio do inquérito civil. Um deles é a tomada do compromisso de ajustamento de conduta. Eu vou explicar o que é esse Instituto Brasileiro, que ele me parece muito útil, pelo menos para a nossa realidade social, tem ajudado bastante. Consiste no seguinte: suponham que o membro do Ministério Público recebe uma denúncia de que há um dano ambiental, um lixão irregular, lançamento de dejetos tóxicos no rio, e o Ministério Público investiga o fato, faz perícia, ouve testemunhas, colhe documentos e chega à conclusão que houve realmente o dano. Ele chama o causador do dano e discute com ele soluções que podem ser de conveniência recíproca. Às vezes, para o causador do dano, ele está disposto a pôr um filtro naquela fábrica, a reparar o dano que ele causou. Aí, nesse caso, não há necessidade de um processo judicial. O promotor toma por termo um compromisso de que o causador do dano vai ajustar a sua conduta às exigências da lei. E esse compromisso de ajustamento de conduta pode resolver o problema sem necessidade de ação judicial. E aí se arquiva o inquérito civil e toma-se o compromisso de ajustamento de conduta. Outra finalidade do inquérito civil é servir de base para uma audiência pública. O Ministério Público muitas vezes está investigando problemas sociais de grande alcance. Às vezes é conveniente ouvir representantes da comunidade, representantes de organizações não governamentais, representantes de universidades. Ele pode fazer audiências públicas para discutir o problema e estudar alternativas. Outro objeto que pode ser obtido por meio do inquérito civil é colher elementos para o órgão do Ministério Público expedir recomendações. Ele não pode fazer imposições, ele não tem força jurisdicional, o órgão do Ministério Público, como os senhores bem sabem, mas ele pode fazer recomendações às autoridades. E essas recomendações têm muita força moral, força política. Por quê? Porque a autoridade sabe que são recomendações estudadas, bem embasadas cientificamente, com perícias, com elementos adequados, e se a autoridade não cumprir aquelas recomendações, a autoridade sabe que virá uma ação civil pública com eventuais liminares, com eventuais consequências, às vezes piores. Então, isso é muito interessante. E outra finalidade é que o inquérito civil pode ser também utilizado para quaisquer atribuições a cargo do Ministério Público. O Ministério Público brasileiro fiscaliza as fundações, que são patrimônios destinados a um fim. Ele cuida da defesa de crianças e adolescentes, cuida de pessoas idosas, acessibilidade a edifícios, a pessoas discriminadas, pessoas com deficiência. Tudo isto o Ministério Público cuida e ele pode investigar no inquérito civil. Alguém está com o microfone aberto. Eu gostaria de pedir que desligasse, por gentileza. Eu vou passar para o slide 8. Vamos ver se acompanha. Acompanhou? Eu estou agora no slide 8. Acompanhou. Ótimo. Então, eu acho que daqui para frente vai funcionar. Agora, eu chego num ponto muito delicado, que o Ministério Público brasileiro pode fazer investigações cíveis, ninguém discute. Entretanto, quando o Ministério Público brasileiro quer fazer investigações para fins penais, ele muitas vezes encontra dificuldades. Por quê? Porque aqui no Brasil, desde o tempo das ordenações filipinas, o inquérito policial conduzido por uma autoridade que não é o Ministério Público,
acaba sendo enviado ao Ministério Público para ele propor a ação penal pública. Entretanto, esse sistema do inquérito policial nem sempre funciona. Por quê? Porque ele é conduzido por uma autoridade policial que é uma autoridade administrativa subordinada ao governo. Em crimes de próprios policiais e de governantes, muitas vezes, a dificuldade da investigação policial é muito grande. E nesses casos e em outros, o Ministério Público, quando tenta investigar, ele encontra muita dificuldade, principalmente nos tribunais. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil hesitou bastante durante muitos anos em reconhecer ou não a possibilidade de o órgão do Ministério Público proceder a investigações penais. Eu citei aqui alguns acórdãos em habeas corpus e recursos extraordinários, nos quais o Supremo chegou a dizer que o Ministério Público não podia investigar para fins penais. Depois, atenuando um pouco, falou, não, ele pode tomar apenas depoimentos. Depois, progrediu mais um pouquinho e falou, não, ele pode também embasar uma denúncia com as suas investigações. Pode, quando houver razão para isto, que é a teoria dos poderes implícitos, ou seja, se ele é o titular privativo da ação penal pública, ele ficaria inviabilizado na sua atividade principal se ele não pudesse ter acesso direto à investigação criminal. Depois, o Supremo acabou admitindo que o Ministério Público poderia investigar principalmente, especialmente em crimes praticados por altos policiais, porque nesses casos a polícia não investiga a contento. O Supremo chegou a dizer que podia investigar, mas só em casos excepcionais. Até que, em 2015, o plenário da nossa maior corte finalmente tomou uma decisão de que o Ministério Público pode fazer investigações penais. Essa decisão foi muito importante porque, além de ter sido tomada pelo tribunal mais alto, foi tomada pelo plenário do tribunal, num caso de repercussão geral, que é um instituto que existe no direito brasileiro, destinado a criar precedente obrigatório para os tribunais inferiores. E, a partir de lá, o Supremo já teve pelo menos mais 2 casos deste ano de 2023, nos quais, mesmo tendo mudado a composição da Corte Maior, ela manteve o entendimento de que o Ministério Público pode fazer investigações penais, algo que eu considero imprescindível para a independência da nossa instituição. E, com base nisto, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de fiscalização das atividades funcionais dos membros do Ministério Público do país, editou uma resolução disciplinando o procedimento investigatório criminal. Então, a resposta que eu daria aos senhores hoje é de que o Ministério Público pode e deve fazer investigações também com finalidades penais. Agora, uma vez que o Ministério Público tenha feito as suas investigações e ele formou a convicção de que o caso justifica a propositura de uma ação, não foi possível fazer um acordo com o causador do dano, houve necessidade de entrar em juízo, então ele vai promover o processo coletivo. Nesse caso, ele estará cuidando do que nós chamamos aqui de interesses transindividuais ou interesses meta-individuais. São interesses que transcendem o indivíduo isolado, que alcançam, além dos indivíduos isoladamente, um grupo de categoria, classe ou de pessoas. São pessoas que estão na mesma situação de fato, compartilhando a mesma situação de fato ou a mesma relação jurídica. Vamos dar um exemplo. Suponham uma fábrica que lança dejetos tóxicos na atmosfera, alcançando várias cidades da região. Vejam que são pessoas que estão convivendo a mesma situação de fato. Elas estão respirando um ar poluído que causa danos à saúde. Vamos dar um exemplo de pessoas que convivem a mesma relação jurídica. Os senhores imaginem um banco que tem um contrato de adesão para os seus clientes. Normalmente, o cliente de um banco, de um grande banco, não tem como discutir individualmente cada cláusula do contrato. Ou ele aceita o contrato ou recusa o contrato. Mas ele não tem como discutir as cláusulas do contrato.
E é muito comum que nesses contratos, muitas vezes, uma das partes, abusando da sua relação de força, impõe uma cláusula com exigências abusivas, excessivas, ou às vezes até ilegais. Nesse caso, aquele grupo de pessoas que estão subordinados ao mesmo contrato, nós podemos considerar que eles compartilham a mesma relação jurídica básica comum. Então, de maneira que, tanto no caso ambiental, quanto no caso de um contrato de adesão com cláusula abusiva, há interesses transindividuais, interesses de grupo, em que a solução de recorrer à justiça individualmente é inviável, porque uns ganharão, outros perderão, uns abandonarão a defesa do direito, enquanto o processo coletivo vai permitir uma solução global do problema de todos. No direito positivo brasileiro, são 3 as espécies dos interesses transindividuais ou meta-individuais. Nós os chamamos de ou difusos, ou coletivos, ou individuais homogêneos. Difusos são interesses de grupos menos determinados da coletividade. O coletivo, para nós, no direito brasileiro, são interesses de pessoas reunidas pela mesma relação jurídica básica. E os interesses individuais homogêneos no Brasil são interesses divisíveis, que são compartilhados por pessoas que estão na mesma situação e sofreram o mesmo prejuízo. Como é que eu distingo juridicamente esses 3 interesses? E mais ainda, qual a utilidade de distinguir esses interesses? Eu não poderia chamá-los todos de interesses transindividuais? Sim, eu poderia chamá-los, mas se eu consigo distinguir se ele é difuso, se é coletivo ou individual homogêneo, isso vai me facilitar a propositura da ação, a especificação do pedido e a execução, porque são diferentes as consequências se cada interesse estiver em jogo. E eu vou mostrar isso aos senhores. Para distinguir esses interesses, nós tomamos 2 características básicas. Eu preciso saber se eu posso determinar os integrantes do grupo ou não. Não é uma questão difícil. Eu examino o grupo, vejo se o interesse do grupo compreende pessoas que eu posso identificar ou se são pessoas indetermináveis. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, aquele grupo sofreu uma lesão ou uma ameaça de lesão. Eu posso obter um proveito econômico e dividir entre os integrantes do grupo, sim ou não? Também não é uma questão extremamente complexa. Examinando o caso concreto, eu posso determinar se o grupo é determinável e se o interesse é divisível. E aí eu distingo se o interesse é difuso, individual, homogêneo ou coletivo. Exemplo, os senhores imaginem os moradores de uma região em matéria ambiental. Uma fábrica está lançando dejetos tóxicos na atmosfera. Neste caso, quem são os lesados? Os senhores vão dizer, bom, são os moradores da região. É um grupo determinável ou indeterminável? Talvez alguns ousassem dizer que o grupo é determinável, porque são os moradores da região. Mas eu ousarei dizer que o grupo é indeterminável, porque os moradores de uma região... Pois não? Teve um comentário, alguma coisa? Ah, bom. É que entrou um som aqui, eu não entendi bem o que estavam dizendo. Mas o que eu dizia era o seguinte, se houver um dano, uma poluição atmosférica numa região, o grupo que está sendo atingido, a meu ver, é indeterminável. Por quê? Porque naquele grupo dos moradores de uma região, tem gente mudando para lá, gente saindo de lá, gente nascendo, gente morrendo. Não é um grupo determinável. E mais, se eu peço ao juiz que condene a fábrica a pôr um filtro na chaminé, ou que pare de lançar os dejetos tóxicos, esse proveito é um proveito. É um proveito para o grupo. Não. Senhores, tem gente com o microfone ligado e está interferindo na exposição. Eu pediria que todos que não estivessem falando agora desligassem os microfones para facilitar a exposição. Mas, retomando o que eu dizia... Me permitir, eu até vou pedir ao doutor Adão para ver junto com o responsável daqui dessa parte tecnológica se poderia bloquear as pessoas
e dar a palavra somente àqueles que realmente precisam. Assim, para não interromper a sua apresentação. Claro que sim, já vou tratar disso para que não haja mais interrupções. Obrigado. Já está ativo. As interrupções serão bem-vindas se forem perguntas ou objeções, isso não há problema nenhum. Mas é que às vezes há conversas que surgem e eu acabo tendo dificuldade de entender o que está sendo objetado ou falado. Mas, como eu dizia, no caso dos interesses difusos, um dano ao meio ambiente como um todo, ele atinge os moradores de uma região que são variáveis. Doutor Hugo, pedia que ativasse o seu som. Sumiu o meu som? Mas que estranho. É que quando o doutor Adão mandou cortar o áudio de todos, provavelmente o meu foi cortado também. Agora voltou o áudio. Exatamente. Tá. Então vamos lá. Então, como eu dizia, no caso dos interesses difusos, o grupo lesado é um grupo indeterminável. São os moradores de uma região que são variáveis, gente mudando para lá, gente saindo de lá. E o objeto da ação, que é colocar um filtro na chaminé da fábrica, ou reflorestar uma área que foi derrubada, esse objeto traz um bem para a sociedade, mas é um bem indivisível. Eu não posso dar um pouquinho daquele bem para cada morador da região, até porque os moradores são indetermináveis. Esses são os interesses que nós chamamos difusos. Já os interesses individuais homogêneos, eu vou dar um exemplo que vai facilitar tudo. Os senhores imaginem uma fábrica de automóvel que coloque milhares de automóveis no mercado com o mesmo defeito em série. Nesse caso, o grupo é determinável. São os que compraram um automóvel daquela série com aquele defeito. Qual é o objeto dessa ação? É condenar a fábrica a trocar aquela peça ou dar uma indenização para cada comprador. João comprou 2 automóveis, ele tem 2 indenizações ou 2 trocas. José comprou um automóvel, tem uma indenização ou uma troca. Esse é o que nós chamamos de interesse individual homogêneo. E, finalmente, o interesse coletivo é o daquele exemplo que eu dei, do contrato de adesão. Os senhores imaginem um banco que tem um contrato de fornecimento de crédito ou cheque especial para todos os seus clientes com uma cláusula abusiva. Se o Ministério Público entrar em juízo com uma ação em defesa dos clientes daquele banco, para que seja declarada a nulidade daquela cláusula, a nulidade da cláusula. Esse grupo é determinável? Sim. Só que esse grupo está unido por uma relação jurídica básica que deve ser decidida de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Isso é interesse coletivo. Então, os senhores vejam que é possível distinguir os interesses difusos, individuais homogêneos e coletivos, de acordo com a determinabilidade ou não do grupo e de acordo com a divisibilidade ou não do seu objeto. A utilidade dessa distinção consiste em propositura adequada da ação, em prolação adequada da sentença e execução adequada na hora do cumprimento da decisão. A questão da divisibilidade tem mais uma consequência a ser lembrada. Aqui no Brasil, quando os interesses forem indivisíveis, portanto, interesses difusos, a condenação pode gerar um benefício econômico. Por exemplo, o fazendeiro derrubou uma floresta de preservação permanente. Ele vai ser condenado. Ele vai ser condenado, vai ter que replantar a floresta, vai pagar uma indenização. Só que essa indenização não vai para o autor da ação, nem vai ser distribuída aqui no Brasil para os moradores da região, porque os moradores da região são variáveis. Aqui no Brasil, uma eventual indenização que venha a ser imposta ao causador do dano, por exemplo, o fazendeiro que suprimiu uma floresta, essa indenização vai ser destinada a um fundo. É um dinheiro que vai ficar numa conta especial, fiscalizada pela Justiça, com a
a participação do Ministério Público, de entidades não governamentais, órgãos do governo, para destinar aquele fundo para atividades de reconstituição do bem lesado. Ou, se for impossível reconstituir o bem lesado, em tarefas compatíveis com com o dano que foi causado. Já quando nós estivermos diante de interesses de objeto divisível, aí o proveito vai ser dividido entre os lesados sucessores. É o exemplo que eu acabei de dar há pouco da série de automóveis produzidos com o mesmo defeito. Aí o proveito econômico eventualmente apurado vai ser destinado aos compradores daquele modelo que sofreram o prejuízo. Muito bem. No tocante à ação civil pública para a defesa de interesses de grupos, quem pode propor esta ação? Aqui no Brasil, nós temos um rol que a lei apresentou de quem pode propor esta ação. Em primeiro lugar está o Ministério Público. Ele tem legitimação ativa concorrente com os demais legitimados. Ele pode agir em conjunto ou isoladamente com os demais legitimados. Porque essa legitimação nós chamamos de concorrente, porque todos podem, e disjuntiva, porque eles não precisam comparecer em conjunto. Além do Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado destinado à defesa de necessitados. Nós temos as pessoas jurídicas de direito público. Aqui no Brasil, os senhores sabem que é um regime federativo, nós temos a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal, que é onde fica a capital da República. Além disso, nós temos entidades das quais o Estado participa, ou majoritariamente ou significativamente, como as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. As fundações também podem propor ações coletivas. O que são fundações? No nosso país, são patrimônios destinados a um fim. Órgãos públicos, até mesmo sem personalidade jurídica, desde que com autorização administrativa adequada, eles também podem defender o consumidor, o meio ambiente, etc. E, por fim, todos esses órgãos que eu falei até agora são estatais. Mas aqui nós também temos a possibilidade de entidades não estatais entrarem com esta ação coletiva, que são as associações civis. Só que a lei estabelece 2 requisitos para que elas possam comparecer em juízo. Elas precisam estar constituídas pelo menos há 1 ano. E elas precisam estar fazendo um pedido que tenha adequação às suas finalidades estatutárias. Esses 2 requisitos nós chamamos de representatividade adequada, ou seja, uma associação para defender o meio ambiente, ela precisa ter finalidade estatutária adequada à defesa do meio ambiente. E ela precisa estar constituída há pelo menos 1 ano. Muito bem. Com relação à legitimação ativa do Ministério Público, eu quero me detalhar um pouquinho mais, porque, primeiro, este é uma conferência de Ministério Público, e segundo, porque é onde surgem maiores dificuldades. No tocante à possibilidade de o Ministério Público defender interesses difusos e coletivos, ninguém tem dúvida. A própria Constituição brasileira, no artigo 129, inciso 3º, diz claramente que o Ministério Público pode defender interesses difusos e coletivos. E ela nada fala da possibilidade de defender interesses individuais homogêneos. Então surgiu uma discussão: o Ministério Público pode ou não pode defender interesses individuais homogêneos? Eu acredito que essa discussão é de solução fácil, porque nós temos que observar qual é a destinação constitucional do Ministério Público brasileiro. Essa destinação está claramente imposta no artigo 127 da Constituição da República, que diz que o Ministério Público é uma instituição permanente destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, os sociais todos, e os individuais quando indisponíveis. Então vamos à questão: e os individuais homogêneos? Se forem interesses individuais homogêneos, indisponíveis, não se discute, porque a própria Constituição diz claramente que pode.
Mas se forem interesses individuais homogêneos, não indisponíveis, aí é necessário que a defesa desses interesses tenha expressão social. Por quê? Porque o Ministério Público só pode defender interesses individuais se a possibilidade de dano a esses interesses puder comprometer interesses sociais. Então, exemplo, a saúde ou a segurança das pessoas, acesso de crianças à escolaridade. Então, nesses casos, não se discute que o Ministério Público pode defender tanto interesse difuso, quanto interesse coletivo, quanto interesses individuais homogêneos. Ele pode defender desde que a defesa desses interesses tenha expressão social. Muito bem. O que pode ser pedido dentro de um processo coletivo? Inicialmente, o objeto do processo coletivo foi disciplinado por aquela lei pioneira de 1985. E ela compreendia apenas o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio cultural, que são bens e valores artísticos, históricos, estéticos, turísticos, paisagísticos e arqueológicos. Esse era o objeto inicial da tutela coletiva no Brasil. Mas houve um alargamento progressivo. Em 1988, estava sendo gestada a nova Constituição do Brasil, após um longo período de ditadura militar. E, nesta ocasião, o Ministério Público brasileiro se mobilizou, foi ao Congresso, procurou os constituintes, pediu novas atribuições para o Ministério Público e foi alargado o campo do processo coletivo. A Constituição brasileira de 88 permite que associações defendam interesses do grupo, os sindicatos defendam o direito dos sindicalizados, mesmo interesses coletivos, que o Ministério Público defenda interesses do meio ambiente, do patrimônio público e social. Foi criado aqui no Brasil o mandado de segurança coletivo, que é uma ação que alguns legitimados coletivos pedem ao judiciário para coibir, coartar atos ilegais praticados por autoridades. A defesa do meio ambiente ficou expressa na Constituição por meio da ação civil pública, a defesa do patrimônio público e social e outros interesses difusos e coletivos. E mais, a Constituição ainda expressamente permitiu que os índios e as coletividades indígenas possam defender seus usos, tradições e costumes, as suas línguas, por meio coletivo também. A partir da Constituição de 88, diversas leis posteriores continuaram a fazer esse alargamento progressivo da tutela coletiva, incluindo a proteção às pessoas com deficiência, os investidores no mercado de valores mobiliários, a proteção às crianças e adolescentes, aos consumidores em geral, a proteção da ordem econômica, da ordem urbanística, a proteção das pessoas idosas, a proteção de grupos raciais, étnicos e religiosos e a proteção do patrimônio público e social. Isso tudo hoje está expresso na lei. E mais, além do alargamento que a lei trouxe, também a jurisprudência ampliou o objeto do processo coletivo ao permitir que, por meio do processo coletivo, sejam julgados os conflitos chamados estruturais. O que são esses conflitos estruturais? São processos nos quais o objeto consiste na mudança de uma instituição, do funcionamento de um sistema. E essas ações têm sido usadas para controle de políticas públicas. Não sempre, mas quando haja descumprimento de uma norma constitucional com violação de direitos fundamentais. Isso foi um acréscimo que a jurisprudência saudavelmente trouxe para a tutela coletiva no direito brasileiro. Assim, hoje, o objeto da ação civil pública, da lei da ação civil pública, consiste na defesa do meio ambiente, expressa, na defesa do consumidor, não do consumidor individual, o consumidor como um grupo considerado, a defesa do chamado patrimônio cultural, que são aqueles bens e interesses artísticos, históricos, arqueológicos,
paisagísticos, etc. E outros interesses difusos coletivos, acréscimo que foi trazido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, além desses 4 incisos iniciais, houve inclusões posteriores por meio de leis avulsas, onde ficou permitida expressamente a defesa da ordem econômica, da ordem urbanística, da honra e da dignidade dos grupos raciais, étnicos e religiosos e a defesa do patrimônio público e social. Até aí, nós estávamos às mil maravilhas. Só que veio o governo e fez uma medida provisória. Os senhores precisam saber o que é essa esdrúxula figura do direito brasileiro. O governo, ou seja, leia-se o Poder Executivo, que não foi feito para fazer a lei, para isso nós temos o Congresso, ele pode, no direito brasileiro, fazer uma medida provisória com força de lei. E o governo fez isto, proibindo o uso de ação civil pública em matéria que envolva tributos, contribuições previdenciárias, fundos sociais. Ele fez isto. Faz mais de 20 anos. E essa medida provisória, como é das antigas, ela não foi aprovada nem rejeitada pelo Congresso e está em vigor até hoje. As medidas provisórias mais recentes no direito brasileiro, elas caducam se não forem aprovadas num prazo exíguo pelo Congresso. Mas esta medida provisória é antiga e ela está em vigor até hoje. Eu considero esta medida um verdadeiro absurdo, porque esse parágrafo único, na prática, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, o Ministério Público, os demais legitimados querem entrar com ação civil pública para defender o meio ambiente, vá lá. O consumidor, tudo bem. Patrimônio cultural, ótimo, mas nada de ação civil pública contra mim, governo, porque eu não aceito ação civil pública que envolva tributos, contribuições previdenciárias, fundos institucionais, e isto está em vigor aqui no Brasil, com a complacência dos tribunais. Acontece que, a meu ver, esse parágrafo único é incompatível com a nossa Constituição. A Constituição assegura o acesso à jurisdição. E quando ela assegura o acesso à jurisdição, ela está assegurando o acesso tanto individual quanto coletivo. Não adianta dizer que o acesso individual está garantido. Por quê? Porque o acesso individual é inviável nas lesões de massa. Leva a decisões contraditórias, o acesso individual leva ao abandono do direito, leva ao não recurso ao judiciário. Então, os tribunais, infelizmente, têm aceitado sem maior crítica esta restrição absurda do parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública, que simplesmente proíbe a defesa coletiva nos casos que não interessam ao governo. Ora, a tutela coletiva é direito fundamental. Sem ela, frustra-se o acesso coletivo, o acesso efetivo à justiça. Eu tenho esperança que os tribunais, mais cedo ou mais tarde, resolvam enfrentar esta inconstitucionalidade contida num parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública. Doutor Hugo. Pois não. Pode dizer. Eu creio que ela acha que em 5 minutos conseguiria concluir a sua Perfeitamente. apresentação. Está dentro do meu planejamento aqui, sem problema. Eu já estou nos slides finais. Obrigado. Concluindo, portanto, apesar da importância social da tutela coletiva, obstáculos crescentes ao processo coletivo têm surgido. Eu mostro aqui aos senhores. Em primeiro lugar, logo na sanção da Lei da Ação Civil Pública, o governo tentou impedir o uso de ação civil pública para outras áreas além do meio ambiente, do consumidor e do patrimônio cultural. Alguns anos depois, tentou impor limites à coisa julgada só na área da competência do juiz que dá a sentença, o que é um absurdo. A coisa julgada vale em todo o território da soberania, e não na competência do juiz que deu a sentença. Outras medidas no ano de 2000 restringiram o objeto da ação civil pública. Em 2000 foi um absurdo. O governo fez uma medida provisória autorizando as autoridades processadas a reconvirem contra o membro do Ministério Público, ou seja,
intimidando o membro do Ministério Público para não propor ação. Mais alguns anos se passaram, tentou-se fazer um projeto para atualizar a lei da ação civil pública, o Congresso arquivou o projeto sumariamente. Por quê? Porque os deputados estavam revoltados contra as ações civis públicas, muitas vezes movidas contra eles próprios, não sem motivo. Em 2015, fizemos um Código de Processo Civil novo, que já nasceu velho, que sequer enfrentou o processo coletivo. Nada, como se não existisse. Faz pouquíssimas referências a ele. E agora, nos últimos anos, vários projetos de lei estão em andamento no Congresso para reformar a lei da ação civil pública. A meu ver, com grande risco para pior. Em suma, a tutela coletiva é um direito e uma garantia fundamental. É um instrumento de cidadania. É o único meio eficaz de acesso à justiça nos conflitos de massa. É necessária para possibilitar uma solução efetiva e coerente, que valha para todo o grupo lesado. Todas essas questões precisam ser discutidas e enfrentadas, e não fazer como o Supremo Tribunal Federal fez, que levou mais de 20 anos para revogar uma inclusão inconstitucional que tinha sido feita na Lei da Ação Civil Pública, limitando a coisa julgada. Agora, ao mesmo tempo, nós devemos ter cuidado para que os tribunais também não se entusiasmem demais e não excedam as suas limitações constitucionais, porque não é função dos tribunais legislar no lugar dos legisladores e nem administrar no lugar dos administradores. Falta-lhes legitimidade para isto. De qualquer forma, embora os tribunais, de um lado, ainda não tenham reconhecido todo o potencial do processo coletivo, e, de outro lado, paradoxalmente, às vezes se excedam no controle de políticas públicas, criando normas jurídicas ou até administrando no lugar dos legisladores e administradores, mas, de qualquer forma, o saldo ainda é positivo. A tutela coletiva foi um grande progresso no direito brasileiro, por permitir enfrentar as lesões a grupos, classes ou categorias de pessoas, dando-lhes acesso à justiça e solução com maior coerência. Muito obrigado.